mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Queridos, nós vamos tomar as nossas Bíblias, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo através da emissora ou posteriormente através de um CD. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 7, vamos ler do 21 ao 22. Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versículos 21 e 22. Nós vamos ler esses dois versículos, depois vamos ter uma palavra de oração e vamos estudar nesta manhã sobre um tema, tentação do coração. A Bíblia diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Olha só que texto pesado. A Bíblia diz assim: de dentro do coração dos homens. Então, você que é homem, você que é mulher, assim é o seu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, pela liberdade que Tu nos dá em poder abrir a Tua palavra, e queremos nesta oportunidade ouvir a Tua voz, falando aos nossos corações de uma forma clara. Por isso, Pai, nos habilite para que proclamemos tão somente aquilo que é desejo do Teu coração, para que então o Teu povo, nós como Teu povo, sejamos instruídos, aperfeiçoados, tratados pela pessoa e a obra da cruz. Pai, faz isso em nossas vidas. Venha revelar em nós o Teu Filho Jesus Cristo. Nos dê a visão espiritual de Cristo, meu Pai, e revela aquela graça que Ele trouxe, porque Ele veio cheio de graça e de verdade, e nós vimos a Sua glória. Pai, que esta mesma graça nos habilite a crermos na suficiência da Tua palavra, e que por essa mesma palavra sejamos regenerados, edificados, vivificados, transformados, curados. Pai, nos dê sabedoria para que então possamos compreender a Tua palavra. Nos dê entendimento para compreender as Escrituras. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, graças a Deus, porque nós podemos, com a ajuda do Senhor, estar aqui juntos novamente para estudar mais uma vez sobre esse tema que o Pai tem nos dado, a tentação do coração. Nesse texto de Marcos que nós lemos, a Bíblia ela está mostrando de uma forma tão simples para nós, mas um pouco dura, e isto é a própria verdade, esta é a condição do coração do homem, porque está escrito que é de dentro do coração dos homens. Quando a Bíblia fala homens, não exclui aqui as mulheres. Homens está incluindo homens e mulheres. Todo tipo de pessoa, todo tipo de ser humano tem um coração, como diz Isaías, doente, fraco. O coração do homem é enganoso, a gente vai ver aqui alguns textos depois. Então, o mal do homem não está nas coisas. Às vezes uma pessoa, ela é tão nervosa, ela é tão irritada, e ela acha que são as outras pessoas que a deixam nervosa, que os irritam, mas não é. O problema nosso somos nós mesmos. O problema do homem é ele mesmo, é o seu coração doente, é o seu coração que só pensa as coisas ruins. Dentro do coração do homem existe a prostituição, existe os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a ganância, as malícias. O que é malícia aqui? É tornar em mal um sentido.
é pessoas maliciosas. O dolo, essa palavra dolo significa engano. O coração do homem existe engano, lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Loucura. Então isso tudo é o coração do homem. E aquilo que você pensa constantemente, você acaba fazendo, porque é uma tentação. O coração, ele é tentado a fazer sempre coisas más. Porque, meus irmãos, sejamos bem sinceros. Enquanto Satanás, ele encontra algo dele em nós, como por exemplo, a soberba, a inveja, então Satanás tem legalidade sobre as nossas vidas. Então, por isso que precisamos dizer como o Senhor, lá em João 14:30, Ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Quanto mais santa é uma pessoa, pode ter certeza de uma coisa, mais tentada ela é. Mais tentada ela é. Então, quanto mais um homem, mais uma mulher está sendo santificado, sendo separado para o Senhor, mais tentação virá sobre a sua vida. Porque é de dentro do coração dos homens é que procedem. Procedem é a origem, é o coração, é a fonte. A fonte do coração do homem só está cheio de maus pensamentos, de prostituição, né? É uso degradante de algo, isso é prostituição. Muitas vezes nós pensamos que é só quando uma mulher está se prostituindo e vice-versa. Não. É um uso degradante de algo. E aquilo que nos corrompe, isto é a prostituição. E depois nós temos aqui adultérios. Aí sim está falando de fornicação. O que é fornicação? Hoje é muito comum os namorados, né, ter as suas relações sexuais antes do casamento. Isso é fornicação. Isso é algo que Deus abomina. A palavra diz em Hebreus 13:5 que é digno entre todos seja o casamento. Agora os adúlteros Deus o julgará. Então, meus irmãos, vamos analisar juntos aqui hoje, com a ajuda do Senhor, sobre a tentação do coração. E eu quero chamar sua atenção por um fato aqui importante, que é fundamental a consideração minha e sua, ou melhor, o estado do nosso coração. Por quê? Porque o homem que entende o mal de seu próprio coração, o quanto ele é vil, essa aqui é uma pessoa útil, frutífera, firme em suas convicções e também ela vai ser uma pessoa obediente. Se ela tiver uma revelação, qual é o estado do seu coração? Porque, queridos, quando há essa convicção em nós, de um coração, que nós temos um coração perverso, essa pessoa, ela vai confiar no Senhor de todo o seu coração. Ela vai esquecer de si. Por isso que é necessário uma mudança de coração. Jesus Cristo não veio fazer uma reforma em nosso coração. Ele veio trocar o nosso coração. Porque o nosso coração é perverso, é mau, e dentro desse coração está cheio de maus pensamentos, de prostituição, de furto, de homicídios, de adultérios, de ganância, de avareza, de malícia, de engano, de lascívia, de inveja, de blasfêmia, de orgulho, soberba e também de loucura. Então, para esse coração não tem jeito, ele precisa morrer, precisa ser trocado. Deus tem que fazer um transplante. Aliás, Deus em Cristo já trocou o coração de todo aquele que creu, que morreu com ele. Lembra de Ezequiel 36, versículo 26? A Bíblia diz que tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o quê? Um coração de carne. Ai, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Como é bom podermos descansar nessa verdade, saber que lá naquela cruz, no corpo santo de Jesus Cristo, Deus fez-nos morrer. Ali na cruz, Ele tirou o nosso velho coração e colocou o coração do seu Filho em nós. A palavra fala assim, Ezequiel 36, versículo 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então, ali na cruz, Ele trocou o nosso coração.
Então ele crucificou o nosso velho coração no corpo de Cristo, mas nós ganhamos o coração novo do Filho pela ressurreição. Isto é maravilhoso, porque o coração do homem não tem jeito de ser melhorado, de ser curado, não tem jeito. Tem que morrer, tem que trocar este coração. Irmãos, se analisarmos, a gente vai verificar que, por outro lado, vamos ver que o homem caído não é mais coerente, mas é um homem instável, inconstante, distraído por paixões conflitantes e impulsos cegos e dominado pela luxúria para desobedecer. Você sabe que a luxúria, essa palavra luxúria, ela significa atração pelos prazeres carnais. O que é luxúria? Luxúria é atração pelos prazeres carnais. Agora, impiedade, injustiça, incredulidade e heresia são as formas naturais de autoexpressão do pecado com que todos nós nascemos. E o pecado, ele permeia e polui o homem como um todo. O pecado estragou todo o ser humano, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há no homem coisa sã, senão feridas, chagas podres, umas e outras não espremidas. Assim é o estado do homem. O pecado corrompeu o homem na sua totalidade. E as Escrituras, em toda parte, ela indicam o coração do homem, como o lugar do pecado. É dentro do coração do homem que mora o pecado. O pecado, ele é senhor. Ninguém consegue dominar o pecado. Mas teve uma pessoa que veio a este mundo em carne, o Senhor Jesus Cristo, e ele lá na cruz, ele destruiu, ele arrancou o meu pecado e colocou no seu corpo. E Jesus morreu, estando o meu pecado no corpo de Cristo, o meu pecado morreu nele. Por isso que aquele texto de Romanos 6,6, ele é fundamental para nossas vidas, onde lá está escrito o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Quando cremos na nossa inclusão em Cristo, ali o pecado foi crucificado e morto. Agora, meus amados, há muitas tentações que são exteriores e que estas tentações, elas afligem os homens, estimulando os homens e provocando os homens a fazer o mal. Mas vamos entender uma coisa. A raiz e a origem de todas essas coisas estão dentro do coração de cada pessoa. E as tentações, elas não colocam nada dentro de um homem que já não esteja ali. É por isso que em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 3, a Bíblia vai dizer o seguinte. Preste atenção nessa leitura que ela é muito importante. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 3, assim diz a santa palavra de Deus. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvários no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Está vendo aqui, irmãos? Coração do homem, a Bíblia diz que está cheio de maldade. É aquele primeiro versículo que nós lemos de Marcos, que dentro do coração do homem procede os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, etc. Então, tudo isso, a Bíblia diz que está cheio de maldade. O coração do homem, ele está cheio de maldade e desvário. O homem é um ser desatinado. Por quê? Porque seu coração é maldoso. Ele está cheio de maldade, como que enferrujado. Tem um texto de Tiago, no capítulo 5, se você me acompanhar, no versículo 3, a Bíblia vai dizer assim, preste bem atenção, Tiago 5, 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem
há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Está vendo aqui, irmão? Onde é que está o coração de uma pessoa que fica acumulando tesouros nessa terra? O coração dessa pessoa está nas riquezas materiais, mas não o Senhor. Então, o que vai acontecer? A ferrugem vai corroer tudo isto, e o coração não foi trocado. Um coração avarento, um coração que só busca riquezas. E hoje não é diferente. Nós vemos as pessoas indo para as igrejas, não porque elas querem ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, mas elas vão lá em busca das suas prosperidades materiais. Isso é pernicioso para a vida de qualquer ser humano. Então, irmãos, aos nossos olhos, esse mal aqui do coração do homem é bom, porque nós somos cegos. Mas aos olhos de Deus é terrível. Por favor, vamos dar uma olhada aqui em outro texto, em 2 Pedro, no capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler dos versículos 12 a 14. Olha o que a Bíblia diz a respeito do homem. Preste bem atenção aqui. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando algumas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Esse é o coração do homem não trocado. É um coração que Deus olha e diz assim, filhos malditos. Mas, às vezes, essas pessoas, elas se consideram filhas de Deus. Elas dizem que creem em Deus, elas são membros de uma igreja, foram batizadas, pertencem a uma denominação, mas será que Deus as tem como seus filhos? Porque hoje a busca da maioria do povo evangélico é os bens materiais e a avareza, mas não é o Senhor. Elas querem as dádivas de Deus, não o Deus das dádivas. Isso é muito pernicioso. Então, queridos, muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Você sabe o que existe entre você e o seu próximo pecado? O que existe entre tu e o seu próximo pecado? E eu vou lhe dizer para você, guarde bem isto. É uma coisa chamada tentação. As tentações, meus amados, elas são uma porta de entrada para qualquer pecado na vida de uma pessoa. Ainda que não tenha reconhecido, você foi tentado antes de pecar. Aquele reformador do século XVII, Martinho Lutero, ele disse certa vez que tinha mais medo do seu coração do que do Papa e seus cardeais. E Jesus, ele está dizendo para nós nessa oportunidade, para que oremos e vigiemos para não cairmos em tentação. Por isso, é meu e seu dever permanecermos alertas com relação ao perigo que representamos, não para os outros, mas para nós mesmos. Vamos verificar aqui um texto muito exortativo que se encontra em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 25. A Bíblia diz assim, tende cuidado. Então, olha que palavra aqui interessante, irmãos. Tende cuidado, é uma advertência de Deus para mim e para você. Quando você for ao mercado, comprar ali alguns produtos, você vai olhar naquele frasco, cuidado, veneno. Então, você tem que tomar uma certa precaução. Quando você está, por exemplo, numa BR, numa rodovia, você vê uma placa, cuidado, homens trabalhando. Você tem que diminuir a velocidade, reduzir a velocidade,
para que você não venha a sofrer um acidente e talvez acidentar algumas pessoas. Então aqui a Bíblia começa dizendo em Hebreus 12, 25, tende cuidado, olha que interessante, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Então, amados, nós não podemos, aliás, temos que ter o cuidado em não recusar aquele que fala. E Deus só nos fala pela sua palavra. Irmãos, você já parou para pensar para onde que você vai se você recusar aquele que fala, a voz de Deus pela sua palavra? Confira aí na sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 12, nos versículos 48 a 50, que diz assim, preste atenção aqui. Evangelho de João, 48 a 50. Vamos verificar aqui para onde que eu e você, nós iremos se nós recusarmos a dar ouvidos a Ele. A Bíblia diz assim, João 12, de 48 a 50. Olha, Jesus está dizendo assim, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, quando nós recusamos a voz de Deus, a voz de Cristo, pela sua palavra, nós certamente seremos julgados e certamente seremos condenados. Então, muito cuidado, você que me escuta, com a preguiça, com a negligência, com os negócios, com os trabalhos desta vida. O Dr. Lucas, no seu Evangelho, lá em Lucas capítulo 14, dos versos 17 a 19, ele também nos faz uma advertência aqui muito interessante. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 14, dos versos 17 ao 19, a Bíblia diz assim, olha que interessante. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Então, lembra aquela palavra que Cristo disse lá naquela cruz? Está consumado. Então, agora, nada nos impede, homens e mulheres, de ir até Cristo, porque tudo está preparado. Ele já consumou a obra. Então, agora nós somos chamados a desfrutarmos de Cristo. 1 Coríntios 1,9, a Bíblia diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus. Então, ele disse, vinde, porque tudo está preparado. E o versículo 18 de Lucas 14 diz assim, não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Não querem ouvir, não querem participar deste banquete que o Senhor oferece a cada um de nós. Você se lembra que nós, no começo desse estudo aqui, nós dissemos que o homem, ele é instável, isso porque ele floresce aonde? Nas contradições. Por exemplo, os homens são ao mesmo tempo inteligentes e tolos. Os homens são abertos e também reservados. São simplórios e obstinados. Perdoadores e ao mesmo tempo vingativos. Queridos, assim é o engano do coração de todo homem. Ardente ou frio como uma pedra, fraco ou obstinado. E Jeremias vai dizer uma palavra tão preciosa para nós. Essa advertência aqui é muito precisa, é muito oportuna. Jeremias 17:9, a Bíblia vai dizer assim,
enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmãos, esta é a situação de um coração que não foi trocado ainda, que não passou pela cruz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração do homem é extremamente enganoso. Nem a pessoa conhece o seu próprio coração, mas Deus conhece o nosso próprio coração, somente Ele conhece. Então, nós pensamos que nós somos sábios, mas a Bíblia diz que temos um coração enganoso. Como que nós podemos ser sábios com o nosso coração enganoso? Nós somos sábios sim, mas é para o mal. A Bíblia diz, por exemplo, em Jeremias, capítulo 4, do versículo 22, ora, veja aqui o que Deus está dizendo. Jeremias, capítulo 4, o verso 22, diz assim: deveras, ou seja, verdadeiramente, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Está vendo, irmãos? Eu só estou lendo a Bíblia. Você pode tirar as suas conclusões. Isso significa que eu e você, nós não conhecemos. Nós só iremos conhecer quando cremos no Senhor, que de fato Ele trocou o nosso coração. Lá na cruz Ele crucificou a minha velha vida, o meu homem velho, o corpo do pecado foi incluído em Cristo, foi morto, sepultado. Mas não ficou na sepultura a minha vida. A Bíblia diz que, Efésios capítulo 2, versículo 6, que juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Caso contrário, o homem com o coração não trocado é um tolo, é um besta, porque ele pensa que é sábio. Mas a Bíblia diz que eles são sábios sim para o mal e não sabem fazer o bem. Por quê? Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, diante desse texto aqui, que acabamos de ler de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, nós podemos crer que é totalmente impossível manter o coração com uma postura santa diante de qualquer tarefa, se ele não estiver também, em tudo o que fizer, diante de Deus. Irmãos, se o pecado nos atrapalha em uma determinada área de nossa vida, pode ter certeza que o pecado terá o controle sobre todas as outras. Então, nós estejamos alerta em relação a todas as tentações. Por quê? Porque se elas não forem tratadas no encontro embrionário, posteriormente essas tentações irão prevalecer. Irmãos, não há tentação senão humana. E, portanto, todas as ações do pecado são chamadas de desejos da carne. Olha, eu vi algum tempo atrás uma história de um grupo de crentes. Eles foram acampar para fazer ali uma pescaria. E levaram uma cozinheira, a cozinheira mais feia que eles encontraram, chamada Maria. Exatamente para não serem tentados. Então eles iam ficar 3 semanas pescando no mato mesmo, lá no meio do mato. E a Maria, aquela mulher bem feia que eles encontraram, iria cozinhar para eles. Mas, no final ali da primeira semana, um jovem procurou o líder e disse para o seu líder: olha, meu querido irmão, chega de pescaria, vamos embora. Mas por que você quer ir embora? Porque a Maria, ela está começando a ficar bonita. Olha, meus irmãos, eu não sei se é verdadeira a história, mas ela tem uma lição preciosa. É preciso fugir do mal. Fugir do mal. Paulo diz que foge para os jovens, foge das paixões da mocidade. Fora, foge, não tem jeito. Olha, irmãos, eu disse aqui que a nossa mente, a nossa carne, elas têm muitos desejos. E o pecado, ele incita a mente do homem
a ter um apetite e uma inclinação para a cobiça constante. E normalmente a cobiça ela apela à carne por meio da sedução de ganhos e prazeres. E Tito, lá, carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 3, a Bíblia diz o seguinte, Tito 3:3, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Irmãos, graças a Deus, porque essa aqui é para crente. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, éramos desgarrados. Nós éramos, sem a vida de Cristo, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Nós vivíamos em malícia, nós vivíamos em inveja, nós éramos odiosos e por isso nós odiávamos uns aos outros. Está me entendendo, meus irmãos? E a tentação do coração, muitas vezes, é a de rasgar e atormentar a alma em sua loucura desenfreada de cobiça. Ninguém consegue dominar o seu próprio pecado. O pecado, tem muita gente aí lutando contra o pecado. Não é para lutar contra o pecado. Para o pecado a gente não se luta. Para o pecado se morre. Lá em Gálatas 2:20, a Bíblia diz claramente que eu fui morto na cruz com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso. Temos que morrer para o pecado, não lutar contra o pecado. Se você lutar contra o pecado é um senhor, ninguém consegue dominá-lo a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você morre para o pecado, Romanos 6,14, a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Então, nós morremos para o pecado no corpo de Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso. Então, amados, a tentação do coração, ela atormenta a minha e sua alma, em sua loucura, para a cobiça. Isso aqui pode ocorrer em algumas grandes tentações, como a que Davi teve com Batseba. As pedras de carvão ardentes, elas são sopradas pelos folhos de Satanás dentro da fornalha de fogo. E alguém já disse que a tentação é algo que nunca devemos estimular, mas que sempre devemos esperar. Se você é filho de Deus, pode esperar a tentação, porque ela virá. E tentação é o tentador olhando pelo buraco da fechadura para o quarto em que você vive. Então, ceder à tentação é o ato de você destrancar a porta e fazer com que seja possível ela entrar. Está me entendendo, irmãos? As tentações, elas vêm sobre nós como igual aqueles vulcão, como é que fala? As tentações, elas chegam até nós como que erupções inesperadas dentro da alma por meio da imaginação tola ou pecaminosa. E nesse ponto aqui, nós descobrimos os pensamentos malignos que nunca soubemos que nós tínhamos. O apóstolo Paulo, então, ele nos adverte para que sejamos vigilantes, a fim de que não sejamos surpreendidos em alguma ofensa. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1, a Bíblia diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Irmãos, o que levou o irmão a pecar foi ele ceder à tentação. Então, muito cuidado para não ser seduzido também. Tem um pastor amigo meu, nós sempre conversa, ele está sendo tratado pela palavra da cruz, está com muita dificuldade em crer nessa palavra. É interessante, né? Pastor que não consegue crer
na sua morte com Cristo. E prega a Bíblia. Mas é um pastor muito querido, mas ele tem um problema muito sério. Ele diz para mim que quando atende pessoas, principalmente mulheres, quando as mulheres começam a falar mal do marido, principalmente na área sexual, ele começa a ter ali uma ereção e começa a desejar aquela mulher que está diante dele. Começa a ter pensamentos libidinosos. Então é fornicação. Né? Mas Deus em Cristo, eu tenho certeza que vai tratar com este homem. Talvez ele esteja até ouvindo esta mensagem aqui. Ele é um pastor aqui em São José do Rio Preto, mas tem sofrido muito com essa questão aqui da tentação. Precisa de crer, enquanto eu disse para ele, enquanto você não crê na sua inclusão em Cristo, na sua morte com Cristo, você sempre vai lutar contra a tentação. E não é para lutar contra a tentação. Quanto mais você for santo, ela vai vir, mas ela não terá domínio sobre você. Está entendendo? E ser tentado não é pecado não, viu, meus queridos? É o chamado para a batalha. Porque há muita gente orando contra a tentação e ao mesmo tempo dá ocasião a ela. Isso é o mesmo que colocar o dedo no fogo e orar para que eles não se queimem. Amado, a pessoa que não resiste à tentação, que não foge dela, sofrerá muita angústia, desespero e perturbações em sua alma diante da realidade do pecado. Por isso que devemos sempre rogar ao Pai que nos guarde de toda a soberba do coração. Conforme disse o salmista no Salmo 19, no versículo 13, que diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Essa palavra aqui, soberba, significa arrogância, elevação. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amados, há uma bem-aventurança especial em prol daqueles que resistem às tentações ou às provações, a saber, a coroa da vida. Isso aqui foi a promessa de Deus para todos nós, naquele texto lá de Tiago. Você pode abrir a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, por exemplo, versículo 22, que diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 12, a palavra diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Se nós amamos ao Senhor, nós sempre vamos buscar dele os recursos para nós vencermos as nossas tentações. Ser tentado, como eu já disse, não é pecado. Por isso, meus queridos, estou lembrando aqui, há uma história do vendedor que ele estava procurando uma vaga para estacionar o seu carro. Ele rodou ali alguns quarteirões, uma vez, duas vezes, várias vezes, e finalmente, já em desespero, ele deixou o carro numa calçada e pôs ali no para-brisa um bilhetinho: seu guarda, eu dei 10 voltas no quarteirão e não achei vaga. Se eu não fizer a entrevista com o cliente, eu perco meu emprego. E depois ele escreveu assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Aí o guarda chegou, encontrou o bilhetinho e deixou outro bilhetinho, e junto com o bilhetinho uma multa. E dizia o bilhetinho assim: há 20 anos que dou voltas neste quarteirão, se não multá-lo, quem vai perder o emprego sou eu. Depois o guarda escreveu assim: não nos deixe cair em tentação. Irmãos, nós temos muitas coisas e pessoas que nos conduzem à tentação. Mas se o seguimos, a culpa será tão somente nossa. Porque se você não quer que o diabo tente com o fruto proibido, é melhor você sair do pomar dele. Satanás, ele é muito astuto, por isso não podemos ignorar as suas armadilhas. Satanás, ele nunca coloca diante dos homens um prato que os homens não apreciem. Satanás é como um bom pescador, não é verdade?
Ele põe isca em seu anzol de acordo com o apetite do peixe. Por isso que é melhor recusar a sua isca do que se deter ali na armadilha. Então, para que a tentação seja um sucesso, são necessárias 2 pessoas. E você é uma delas. Irmãos, a melhor maneira de vencermos a tentação é fugirmos dela. Não seja aí como muitas pessoas que fogem da tentação, mas que geralmente contam para onde se mudaram. E lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, a Bíblia vai dizer assim: Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Olha, algum tempo atrás, eu li uma revista de uma revista cristã, não me lembro o nome agora, mas ela diz que mais de 60% dos homens evangélicos aqui no Brasil admitem que tem problema com pornografia, com imoralidade sexual. 60% dos homens evangélicos. Eu já disse aqui para vocês algum tempo atrás que a doutora Laura Cristina, lá da cidade de Londrina, agora tive a informação que ela mudou para os Estados Unidos, casada com um pastor. Ela é psicóloga, ela é mestrada em psicologia clínica. Ela disse para mim que cada 100 pessoas que ela atende, 80 pessoas são evangélicas. São pastores que não conseguem se libertar do mal da pornografia, da imoralidade sexual. Aí eu fiquei pensando assim: se você não quer ser picado, fuja das abelhas. Fuja das abelhas. Porque a mesma recomendação foi dado aos coríntios. Lá em 1 Coríntios 6, de 15 a 19, Paulo sempre vai falar sobre o perigo e o cuidado que devemos ter com a tentação. Aqui em Timóteo ele diz que tu, homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, segue a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Depois vocês leem lá em 1 Coríntios 6, de 15 a 19, tem ali mais algumas advertências importantes. Então, amados, nós já estamos quase chegando no final, mas eu quero dizer mais as últimas considerações finais, que as tentações, elas só são tentações por causa do que está dentro de nós, e nós não podemos culpar ninguém ou algo. A única coisa que podemos culpar por aquela tentação é aquela que reside na cobiça do coração. Por quê? Jogar a culpa naquilo que está fora de nós tem sido a forma de fugirmos à responsabilidade e faltarmos à confiança. E quantas vezes ouvimos a frase: a mulher me fez comer, ou a mulher que me deste por esposa, ou o fruto era tão bom que eu simplesmente tinha que comê-lo. Irmãos, eu tenho ouvido tantas mentiras de pessoas que cederam à tentação e depois me disseram: olha, pastor Cláudio, a tentação era forte demais e eu não pude evitar. E outros me disseram assim: não foi minha culpa. Ou a mais comum de todas é essa aqui: o diabo me levou a fazer isso. Irmãos, essas aqui são as mentiras normais quando nós queremos dar a nós mesmos permissão para sermos tentados. Então, nós tornamos as mentiras tão lógicas em nossa mente que a única coisa que fazer é cedermos à tentação. E o apóstolo Paulo, ele enfrentou tentação seguidamente, mas ele aprendeu uma verdade notável sobre como resistir a estas tentações. Porque, em vez de confiar em mentiras, o apóstolo Paulo, ele aprendeu, e ele diz para nós, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele disse assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, quando uma pessoa ela cede à tentação porque ela é safada, sem vergonha,
não conhece nem teme ao Senhor. Porque a Bíblia diz que não veio ou sobreveio para mim e para você, que somos filhos de Deus, tentação que não fosse humana. Mas, tem um mas aqui, mas Deus é fiel, e sendo Deus fiel, Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vai prover livramento para que possamos suportar. Então, ser tentado não é pecado. É pecado você ceder à tentação. Eu tenho conversado com tantos crentes, caras lavadas, cara de pau, que cedem à tentação e depois ficam amargurados. Ah, o diabo me tentou. O diabo tentou, mas o diabo não peca. Quem peca é você. Quando você cede à tentação. Quando você cede à tentação. E a tentação, ela tem um preço. Mas ela se apresenta para nós como a última Coca-Cola do deserto. E bem geladinha. E nos parece ser bem doloroso não beber dela, não é verdade? Imagina se a Coca-Cola fosse a sua tentação. E você estivesse no deserto com uma sede de camelo. E apresenta-se e vê, de repente, uma Coca-Cola geladinha. Ah, você iria tomar. Claro que você iria tomar. Lembra de Isaac e Jacó? Né? Isaac, ele vendeu o seu... Esaú. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, porque ele estava com fome. E Jacó não foi bobo e falou, olha, eu faço aqui para você, mas você me dá o direito de primogenitura. E a Bíblia vai dizer depois lá em Hebreus, que por esse fato, Esaú foi um profano. Ele profanou aquilo que ele tinha. Então, amados, evite as brechas a Satanás. E as principais dessas brechas vêm pela televisão, vêm pela internet. Então, muito cuidado com isso, queridos. Muito cuidado. Então, quando uma pessoa, ela cai em tentação, é porque essa pessoa ainda não ganhou a sua experiência de morte com Cristo. Porque quando cremos em nossa inclusão em Cristo, nós passamos, Jesus, Ele passa a viver dentro de nós e nos socorre na tentação. Sabe por quê? Deixa eu ler para vocês aqui o último texto. Hebreus 2, verso 18, a Bíblia diz assim: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Está vendo, amados? Não há nenhuma tentação que o homem possa conhecer que não tenha sido conhecida por Jesus Cristo. Jesus, a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, esse texto de Hebreus 2,18 era tão oportuno, porque diz assim: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus porque Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas. Na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Ele foi tentado em tudo. Todas as nossas tentações, aquela que você acha que é impossível, Jesus também foi tentado. E tendo sido Ele tentado, Ele é poderoso para socorrer hoje os que são tentados. E lembre-se de uma coisa: Jesus hoje, Ele está no coração, habitando no coração daqueles que creram, que morreram com Ele, e também está à destra de Deus, conforme diz Hebreus capítulo 7, versículo 25, que Jesus está vivendo sempre para interceder por nós. Então, amados, creia nessa palavra. Primeiro você tem que ganhar a sua experiência de novo nascimento. Você tem que crer que você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, e Cristo é a sua vida. As tentações, elas virão. E ser tentado não é pecado. Mas é pecado você ceder à tentação. Então, quando a tentação vem, o Espírito Santo lhe avisará que aquilo é uma tentação. Agora, se você ama o Senhor, se Cristo é a sua vida, se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, você jamais irá ceder à tentação.
Agora, se você é um crente carnal, você vai ceder à tentação, você vai pecar hoje, vai pecar amanhã, e vai acabar indo para o inferno, porque você deixou de crer na verdade da palavra. Tá certo, irmãos? Que Deus revele essa verdade ao nosso coração, e que Deus nos dê a visão daquilo que Cristo é e fez naquela cruz. Ele nos fez morrer, nós morremos nele. Cristo é a nossa vida. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. mas tão gratuito que temos vivido.
espero